Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça determinou a suspensão de perfis de magistrados nas redes sociais por suposta conduta irregular em meio ao processo eleitoral. As decisões do corregedor Luiz Felipe Salomão envolvem divulgação de alegadas fake news, ataques ao sistema eleitoral e principalmente mensagens com conteúdo político partidário. Para as eleições desse ano, o CNJ tornou ainda mais rigorosas as regras sobre esses casos. Ao menos 2 juízes e um desembargador foram punidos, dentre eles a juíza Rosália Sarmento, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que publicou 70 mensagens com conteúdo pró-Lula e convocando seus seguidores a votarem no petista. Em sua decisão, o corregedor afirmou que o bloqueio dos conteúdos é necessário para prevenir novos ilícitos administrativos ou eleitorais. Luiz Felipe Salomão concluiu dizendo que o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Começo com você, Zé. Olha, eu entendo que o juiz não deve fazer esse tipo de postagem. Ninguém vê, por exemplo, um ministro da Suprema Corte Americana com perfil em página social e fazendo opção política. Então, o juiz, ele deve se proteger. Veja bem que eu usei o termo não deve. O que eu acho estranho é o CNJ passar por cima da Constituição, porque antes de ser juiz, ele é um cidadão. E como tal, ele tem todos os direitos garantidos na Constituição. A Constituição não excetua juízes no direito de expressão, da liberdade de expressão. Não há esta exceção. Portanto, ele tem direito. Mas devo dizer que não é uma novidade, não é a primeira vez que o CNJ analisa, já houve uma recomendação para que os juízes se abstenham de fazer política, né? Porque a LOMAN impede exatamente a prática da atividade política aos juízes, e agora entende o CNJ que também publicar nos perfis a defesa política significa fazer política, é um ato como filiação partidária, por exemplo. Eu acho uma decisão pesada demais suspender perfil. O perfil numa página social, as publicações, na minha opinião, têm a mesma importância e acolhimento na Constituição que tem as correspondências de antigamente. Quando a Constituição em 88 foi promulgada, não existia internet, não existia página social. A página social é um direito do cidadão, inclusive tem uma senha de uso pessoal, ninguém pode ter acesso aos conteúdos daquela página. Se o CNJ entra nesta linha, está censurando juízes e está, inclusive, atentando contra os direitos individuais que os juízes têm de ter a sua privacidade resguardada. É como se fosse uma correspondência, tá certo? É uma correspondência maior, mais aberta, que não é totalmente aberta, mas é uma correspondência. E a Constituição, todas as Constituições garantem o sigilo e a garantia de livre expressão, né? Salles. Olha, eu vou me permitir aqui uma pequena discordância com o Zé, que é o seguinte: o magistrado, ele tem uma função de julgar e, portanto, ele tem que ter a imparcialidade sobre os fatos e sobre as partes que são levadas nos autos. Então, o que acontece? É óbvio que todos os magistrados, como seres humanos que são, têm as suas preferências pessoais, têm as suas escolhas, têm as suas tendências. Porém, há certas profissões, e dentre elas a magistratura, sem dúvida alguma é uma delas, que impõem alguns ônus. Não existem só o bônus, você ter um emprego sólido, com salário, com inamovibilidade, vitaliciedade, muitas vezes. Não, você tem algumas coisas que são o ônus de você ser magistrado. E o ônus de ser magistrado, eu me formei há mais de 20 anos atrás, eu me lembro que antigamente juiz de direito, por exemplo, numa cidade do interior, não ia nas festas da cidade, não frequentava os ambientes sociais, justamente para evitar qualquer questionamento acerca da perda da imparcialidade. Então, esta é uma questão importante. No momento em que você permite que magistrados, ou mesmo Ministério Público, etc., se juntem em entidades que têm posicionamento político, e para isso você vê juízes pela democracia, Ministério Público democrático, isso tudo é afirmação política. Não pode, não poderia, na minha opinião. Da mesma forma, as redes sociais, quando usadas para emitir opinião política,
também não pode, porque o juiz que aceita colocar sua opinião política numa rede social, ele também vai ser obrigado a aceitar. Vamos pegar esse caso dessa desembargadora aí do Amazonas, acho que o Zé falou aí, né? Eu, se sou um cara da direita e sei que a desembargadora é pró-Lula, eu pego as redes sociais dela, junto no processo e digo, olha, ela está impedida de julgar o meu caso. Ela é petista, eu sou ex-ministro do Bolsonaro, ela não pode me julgar. Então, assim, você vai criar um rol enorme de impedimentos, de exceção de suspeição, justamente porque a pessoa não pode externar suas... Ela vai ter, evidente que vai ter, mas ela não pode externar suas preferências políticas, não pode. Diga lá, Zé. Ô Salles, a nossa discordância ela é sutil, porque na verdade eu fiz questão de sublinhar, não deve fazê-lo. Eu concordo com você. Assim como não ir nas festas da comunidade, eu sou de uma cidade do interior, Medina, e convivi com isso, né? Os juízes não frequentavam os mesmos lugares, eu acho prudente. Então aí, não deve. Agora, proibi-los de exercer um direito, que é um direito que a Constituição garante, é que eu acho estranho. Então, é muito sutil essa diferença. Então, mas ao entrar na magistratura é uma carreira que exige alguns ônus, e o ônus da manutenção da imparcialidade, né, ou pelo menos da aparente imparcialidade, faz parte, é inerente à carreira do magistrado. Ainda que ele possa externar as suas opiniões sobre qualquer coisa, sobre peça de teatro, sobre se ele gosta de ópera, se ele prefere samba reggae, perfeitamente. Agora, nas questões políticas, e que dizem respeito, portanto, a capa dos autos, né? A gente estava falando isso mais cedo aqui com a história do Marco Aurélio. O magistrado não deve, não deveria, não deve, não pode, né? São coisas que a antiga área do direito sempre falou. Juiz não deveria olhar a capa dos autos, juiz só fala nos autos. Então veja só, como o juiz só fala nos autos e tem rede social para ficar dando opinião, né, para discutir no Twitter, para mandar não sei o quê, é uma contradição. Quer dizer, você vai enfraquecendo aquela áurea. Eu me lembro quando eu era estagiário, para você conversar com um juiz, um desembargador, era quase como se você estivesse conversando com uma divindade, era uma coisa assim inacessível. Olha, esse desembargador, muito sério, você ia conversar com eles, eram monossilábicos. Os magistrados sempre foram, no exercício da sua função, monossilábicos. Conversa, doutor, eu vou analisar, pode deixar. A Loman, ela regulamenta isso, né? Eu concordo com você que deve ser assim, mas a Constituição dá aos juízes e ministros o direito. A Constituição é que dá. Então teria que mudar a Constituição. De novo, a divergência sutil é o seguinte: eu acho que não deve. Agora, entendo que a Constituição dá ao juiz o direito de falar, de se expressar, e o direito também de atividade de votar. Senão ele não teria também o direito de votar. Mas então, ele se torna suspeito. Quando ele faz isso, ele pode até ter o direito de exercer e emitir as suas opiniões. Ato contínuo, pegar essas opiniões, junta nos autos e diz, olha, não pode julgar, é suspeito. Poderia. E a Loman garante isso. É isso. E você, Paulo, quer completar, Zé? Acho que o Zé está falando aí. Sim. Né? Sim, e poderia ser assim. E a Loman, que é a lei da magistratura, garante isso, o direito. Não vou entrar nisso, porque já me expressei, porque eu já defendi tal candidatura e assim por diante. Você, Figueiredo, o que acha dessas punições a juízes? É uma discussão interessante. Aqui no Código dos Juízes dos Estados Unidos, o Cânon 5 proíbe justamente que qualquer juiz americano manifeste as suas preferências políticas. Eu me pergunto só, porque eu acho que o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, se os juízes não podem manifestar mais suas opiniões políticas nas redes sociais, o que eu acho oportuno, eu realmente acho que juízes não devem se manifestar politicamente. Eu queria saber o que acontece com um ministro da Suprema Corte brasileira, que quando ele vai fazer discurso internacional, etc., já tivemos casos de um ministro que chamou o presidente Bolsonaro de burro, já tivemos casos de ministro que chamou o presidente Bolsonaro de farsante, disse que o presidente Bolsonaro transformou o Brasil numa chacota mundial, disse que o presidente Bolsonaro era mau perdedor. Eu queria saber se estes ministros, esse então é muito iluminado, esse a qual estou me referindo, se ele também está sujeito a essas regras. Porque não adianta você proibir manifestação de juiz de primeira instância, juiz federal ou estadual, quer que seja, você proibir manifestação dele nas suas redes sociais,
se você permite que os nossos iluministros façam campanha. Ora, se você parar para observar os discursos de vários dos nossos ministros, são discursos de campanha. Muitos deles, este especificamente ao qual estou me referindo, faz discursos promovendo, inclusive, pautas políticas, como se um deputado fosse. Como se em campanha estivesse. Então, a única coisa que eu peço é, ótimo, juiz não se mete e não se manifesta politicamente, mas tem que valer para todos, até lá para cima.